E a reencarnação. Algum dia tu já pensou nessa teoria? Alguma vez tu ficou refletindo sobre o que há depois da morte física? Existe uma gama gigantesca de assuntos relacionados a isso, que poderíamos falar em um vídeo extremamente longo, mas aqui eu vou dar somente o meu ponto de vista. E quem sabe, esse não é o meu intuito, possa mudar a tua crença sobre a reencarnação. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago e hoje a gente vai falar sobre a reencarnação. E eu confesso que durante uma boa parte da minha vida e da minha infância, eu não parei para pensar sobre isso. Eu vivia a minha vida como todas as outras pessoas, apenas sendo eu e interagindo normalmente. Alguns pensamentos sobre o tamanho do universo e a vastidão de estrelas que compõem todo o nosso céu observável foi destacado durante uma noite no sítio onde moram as minhas irmãs. Isso há muito tempo. Eu era criança. A gente estava lá, deitado na grama, junto com os amigos dela. E a minha irmã do meio, de repente, solta o seguinte: olha o tamanho do universo. Olha o tamanho do espaço. Olha quanta estrela tem pra gente ver. Como é grande, né? Aí eu ali, deitado, olhando pro céu, ouvindo ela falar sobre isso, fez com que eu despertasse dentro de mim uma curiosidade imensa sobre isso. E com o tempo, outros questionamentos sobre o universo e o que afinal estamos fazendo por aqui foram vindo à tona. Um pensamento muito forte que eu tive quando mais novo era sobre a vida em si. Somos seres conscientes que estamos flutuando em um espaço enorme, sob uma bola que também é imensa do nosso ponto de vista e que orbita a nossa estrela e que consequentemente também orbita algo muito maior. Então, conforme o tempo passou, a filosofia sobre isso também foi crescendo e questionamentos mais profundos foram vindo à tona. Por que nascemos e por que morremos? Bom, o estudo biológico tem respostas bem definidas sobre essas questões. Porém, do ponto de vista de quem vive dentro do corpo, questionamentos do ponto de vista mental é mais do que isso. Temos as nossas vidas, nossas histórias e, junto disso, nossas memórias. Nunca coube na minha mente pensar no nada. O nada, simplesmente para mim, não existe. Pode ser que após a morte realmente não exista nada. E que isso tudo seja uma ilusão criada para confortar a gente sobre a morte e construir uma moral ética e de convivência social. O nada. Poxa, se eu sou eu, aqui e agora, vivendo e experimentando a vida, por que eu deveria ligar para bons conceitos éticos ao invés de tacar o foda-se e fazer o que eu quiser? Um pouco dessa moral me foi herdada pela minha família. Eu tive uma infância um pouco conturbada familiarmente, mas eu fui bem criado. Isso eu tenho que agradecer até o último dia da minha vida. Mas o nada não cabe na minha ideia. Na história humana, com o advento da igreja, foi criada a ideia de céu e inferno, assim como outras religiões que seguem essa filosofia. Isso não é nada diferente do espiritismo, por exemplo, que prega o inferno como um umbral, uma dimensão densa e negativa, e as dimensões mais elevadas como o céu. Faça o bem, seja paciente, seja santo e irá para o céu. A expiação, conforme foi passado por gerações e gerações, é o que faz a maioria dos seres humanos serem tementes a Deus. Mas se Deus é infinitamente bom e infinitamente justo, por que deveríamos temer a Ele? Caso contrário, tu vai sentar no colo do demônio ou vai rastejar sobre a lama pesada do umbral. Viu como isso tem uma ligação? É um pouco meio clichê também. Eu tenho que admitir que tudo isso foi usado para criar uma espécie de ética social, para a comunidade humana não meter o louco
e virar pouca vergonha. E a gente pode dizer que não adiantou muito, né? Porque temos aí tudo que é de ruim no mundo. Guerras, mortes, fome, miséria, e as coisas boas são reservadas somente para os mais evoluídos ou para os mais ricos. Não é papo comunista e capitalista, tá, gente? Longe disso. E por que eu não segui esse caminho de maldade? Sendo que eu tive uma oportunidade muito boa para ser uma pessoa extremamente ruim e sádica, se eu seguisse alguns exemplos. Eu não segui, pois eu acredito em algo a mais. Eu pude ter experiências que me fizeram duvidar do materialismo e constar, mesmo que seja para mim, a possibilidade de uma vida fora da vida física. A perfeição como a entropia se dá e organiza os sistemas de maneira funcional é extremamente notável, a gente não pode ignorar isso. Eu não vou entrar em teorias do design inteligente aqui, tá? Mas confesso que é tudo muito fascinante. Só que aí entra um dado muito importante. Segundo os ensinamentos espíritas, a reencarnação se dá para que o espírito possa evoluir e se tornar cada vez mais puro, de forma compulsória. É aí que pega a parada. Ou seja, tu é obrigado a reencarnar para ter duas possibilidades: evoluir ou estagnar. Segundo o Espiritismo, um espírito nunca perde a experiência adquirida. Não perde a sua evolução, porém ele pode estagnar. Quando eu deixei de ser espírita, comecei a questionar tudo isso. E eu vou deixar isso um pouco reservado para um vídeo sobre a teoria do 9. Por que eu deveria evoluir? Se eu já sou o que sou, perfeito, onipotente, onipresente, por que eu deveria evoluir mais do que isso? E pior ainda, de maneira compulsória, como se eu estivesse sendo subordinado a hierarquias mais elevadas que decidissem isso por mim. E se eu não quiser, vou deixar de existir? Porque não terminaram comigo ainda. Então aqui entra o ponto principal da questão. Eu não acredito que a reencarnação e a encarnação seja feita de maneira compulsória. Eu creio que isso se dá pela vontade plena do eu querer experimentar a própria criação. Você, eu, todos os presentes aqui assistindo esse vídeo, somos eu. E o eu criou a verdade para experimentar a própria criação. Explorar da maneira como quer. O eu individualizado, fragmentado em cada um de nós, seres vivos, é passível somente da inteligência e lucidez limitadas que possuímos. Cada ser no seu devido corpo, com as suas limitações, suas qualidades, enfim. Sendo assim, a gente pode ser influenciado e manipulado por quem tiver o poder de persuasão maior que o nosso. Seres limitados, orgânicos, que na sua natureza luta para sobreviver com medo da morte, criando formas de perpetuar a própria espécie e tudo que nos convém ser útil. Existe um filme que não é nada empolgante, mas trata um pouco sobre isso, que eu quero falar aqui para vocês. Esse filme se chama O Número 9 e trata sobre esse questionamento com um jeito metafórico de contar. Eu vou deixar para falar mais sobre o número 9 em um outro vídeo especial que eu deixei reservado para o futuro. Mas basicamente fala sobre a experimentação do próprio Criador, da verdade, vivenciando e sofrendo todas as suas escolhas, sejam elas positivas, negativas, traições e conquistas e por aí vai. Mas sendo bem sincero, eu acho que a humanidade precisa de um guia externo para seguir bons conceitos éticos e morais, para não virar uma macacada furiosa. O problema é que tudo isso, os pensamentos e filosofias, estudos teosóficos e teológicos, organizações e conhecimentos de alquimia, foram usados justamente para controlar e ditar o certo e errado para as pessoas, a depender do ponto de vista de cada filosofia. A gente tem que concordar que durante a evolução do ser humano,
junto com a construção de civilizações, passamos por diversos níveis de lucidez e compreensão do nosso ambiente. Não temos como afirmar que nós possuímos uma inteligência limitada, pois podemos ver que em todos os animais que estão presentes, a sua inteligência, uma inteligência capaz de entender o ambiente, procurar pelo que parece ser comestível, acasalar, são tantas as vias que poderíamos explorar para refletir melhor sobre isso. Eu acredito que o nosso corpo é uma máquina habitável, animal, que permite com que nós possamos desfrutar de tudo isso que nos cerca, mas não de maneira compulsória, simplesmente porque eu quis. O nada para mim hoje é impensável. Eu não tenho possibilidade de sequer optar por outra hipótese. O universo talvez sempre existiu, ou melhor dizendo, o universo sempre é. E tu acha que a reencarnação é uma espécie de evolução compulsória ou não? Ou acha que isso se dá pela vontade espontânea do nosso eu, ao experimentar as dores, prazeres, felicidades e tristezas? Tudo está na mente, e a mente é a única verdade? Será? Me conta aí nos comentários teu ponto de vista, que eu vou ler. Se esse vídeo foi útil para ti, se inscreve no canal e deixa teu gostei. Isso me ajuda bastante e me motiva também a criar mais reflexões para nós. Eu vou deixar o meu QR Code por aqui, para quem quiser apoiar o canal de alguma forma, como quiser. E obrigado a quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.